Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, ex-vereadores. Senhor presidente, hoje eu não tenho assim nada das minhas visitas, só queria relatar sobre o meu partido, Democratas. O nosso partido é um partido que está se reestruturando e apresentou 2 candidatos para essa eleição, em conjunto com o PSDB. E das nossas propostas principais foi a que a gente comentou agora há pouco, das eleições de diretores, enxugar a máquina do Estado e que a gestão seja inovadora e tenha os métodos administrativos sendo colocados. A gente não está aí para criticar o governo atual ou o governo anterior, só que a gente acredita que em São Bento do Sul necessita de uma administração mais técnica, não questionando e nem o prefeito atual e o ex-prefeito. A gente imagina assim que no município como São Bento do Sul teria que se diminuir a questão dos cargos comissionados em relação aos critérios técnicos que se necessita no município de São Bento do Sul. Pois não, vereador, já podem? É uma questão de ordem, senhor presidente, é uma questão de ordem. Pois não, vereador. Me permita, por conta do período eleitoral, não foi mais colocado as notícias da Câmara, e nós fomos orientados, inclusive, existia uma orientação, o senhor estava aqui ainda, que nós não poderíamos usar a tribuna para questões político-partidárias, político-eleitorais. Nós podemos fazer os nossos debates aqui e tal, mas não falar de planos. O senhor não é candidato a vereador, mas falar de planos de campanha do seu candidato, ou se fosse candidato a vereador, das suas propostas. Se eu puder consertar isso, senhor presidente, eu desconhecia, justamente por ser suplente, não imaginaria que teria sido decidido isso. Então, usando de um local público para fazer propaganda. Eu concordo com isso. É uma questão de ordem também, senhor presidente. Pois não, permite. Diante disso, eu pediria a transcrição do pronunciamento do vereador Josias na íntegra, conforme o regimento permite, e que fosse encaminhado ao departamento jurídico da Casa para apurar alguma eventual responsabilidade, porque o desconhecimento da lei não excusa ninguém de cumpri-la. Então, eu peço nos termos regimentais a completa transcrição da palavra do vereador Josias até o momento da interrupção do vereador Fernando Malon, e que seja encaminhado depois para as devidas providências. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Certo. Senhor presidente, então, deixando de discussões e colocações partidárias do desconhecimento desse vereador, e a gente retira aquilo que foi dito e pede ao senhor presidente que desconsidere e que não conste na ata e nem nos áudios da Câmara. Então, a gente retira qualquer forma de colocação e agradeço ao vereador Malon por essa colocação tão bem colocada e educada, e reconhecendo que esse vereador também não teve nenhuma maldade nesse sentido, e sim por desconhecimento. Então, senhor presidente, então, saindo dessa colocação, eu quero dizer que esse vereador, na época que era vereador, passou justamente essa solicitação da questão dos professores ACTs que o Vale Alimentação. E naquela época, esse vereador, ele teve uma discussão e eu, talvez inocente, coloquei uma emenda, como estão querendo colocar agora no orçamento, adicionando aos vereadores, os professores ACTs, o Vale Alimentação. Fui amplamente criticado por parte da Secretaria de Educação da época, e aconteceu um fato bem curioso, e que eu tive que retirar a emenda, e consta isso nos registros aqui da Câmara, aonde foi me colocado da seguinte maneira, lá no gabinete ali que a gente tinha ali embaixo, dizendo assim: olha, vereador, você precisa retirar a tua emenda dos professores ACTs, porque senão nós retiramos a nossa e ninguém fica com Vale Alimentação. Esse vereador comunicou, na época, o outro vereador companheiro,
sem ter muita ação, vim aqui nessa casa e retirei a emenda. Então, digo aos senhores vereadores, não é fácil a vida de vereador. A gente sabe dos interesses que existem por parte do político e por parte daquelas emendas que favorecem as indicações dos vereadores. Então, eu participei ativamente com os professores ACTs na colocação daquela emenda. Se não tinha recurso, não tinha naquela época, mas foi colocado para mim um vereador da situação da época, que defendia, e por isso que às vezes as pessoas acham assim, o vereador fica marcando muito para trás. Mas me marcou muito a minha gestão, que eu estive aqui de vereador, porque eu fui um vereador dedicado, e trabalhei todo o tempo, e coloquei sugestões, muitas vezes no achismo, e muitas vezes do achismo se chegou a algum lugar. E essa foi uma das situações que eu não consegui, senhor presidente. Não consegui, e a gente levou isso com a gente, e agora o senhor falando, lembrei. Por isso que às vezes aqui a gente, quando se fala alguma coisa, muito se fez naquela época da nossa gestão e da época anterior. Provavelmente as lutas que a gente coloca são lutas anteriores ainda. E a gente acaba colocando, como o vereador Voltroba colocou, e daí eu já coloquei de novo, novamente, a questão das eleições de diretores. Então, essa questão não é fácil para o vereador, ele colocar as emendas, e fiz outras emendas ainda, que foram retiradas no orçamento, numa época até que nós perdemos de 8-2, inclusive nós perdemos lá, na época que o próprio PMDB se juntou ali com o PP, e eu e o vereador Tomazini, na época, perdemos as emendas. Mas são coisas que acontecem. São coisas que acontecem nos bastidores da Câmara e que, às vezes, os professores cobram da gente e dizem, eu fiz. Pena que eu não tinha, naquele momento, a força necessária para aguentar aquilo de dizer que eu não tinha aprovado nem o vale alimentação dos professores efetivo. Pois não, vereador? Essa questão de emenda me faz, senhor presidente, novos vereadores, me faz lembrar aquela vez, Josias, que eu fiz a emenda lá para asfaltar onde o acesso ao loteamento alpestre, que, não sei se o senhor lembra, que eu falei que lá tinha muita gordura para queimar e nós precisava asfaltar aquele acesso, porque lá ia se construir 300 e poucas casas, e fiz a minha emenda e coisa, e aconselho, mas vamos retirar, porque se você botar essa emenda não vai ser aprovado o projeto para construir as 300 casas. Eu vindo da habitação, tu te lembra disso? Eu vindo da habitação, jamais seria eu que ia prejudicar um projeto com 300 e poucas casas por causa do acesso. Então, mas me arrependo devia ter botado em votação, pelo menos hoje a gente teria para colocar para a população que realmente nós já brigamos para o asfalto, fazer aquele acesso asfaltado já antes de construir as casas. Então, me arrependo até hoje de não ter feito aquela emenda, e o senhor também teve que retirar e perdeu aquela emenda também, até inclusive a gente votou. Obrigado, então, senhor. Obrigado, vereador Lírio. Senhor presidente, eu quero agradecer. Então, fica essa palavra desse vereador aqui, tive que adaptar, e lembrei aqui, até tinha anotado, quando o senhor estava falando, anotei ali para comentar. E a gente, assim, numa próxima sessão, traz assuntos mais relacionados e não vai cometer esse tipo de erro que cometeu agora por desconhecimento, e agradeço a Vossa Excelência por aceitar o meu pedido de retirada da ata. Aí. Só questão de ordem, o senhor acatou o pedido de retirada de ata? Pois não entendi. Tá, eu só quero que fique consignado que a ata tem que constar tudo, não dá para a gente falar e depois desdizer, isso não existe, né? Então, eu só peço, e não é nada pessoal contra o vereador Josias, é que a lei aqui é para todo mundo, então eu não posso, eu só peço que fique consignado o pedido expresso para que consigne ata, porque não dá para desdizer as coisas aqui no plenário, só por isso. Obrigado. Vereador, então, encerrando, eu eu agradeço o senhor e gostaria, assim, de conversar com o senhor se eu conseguiria também olhar as contas da Câmara, se o vereador tem esse acesso, eu gostaria de trocar gostaria de olhar as contas da Câmara. Obrigado. Próximo vereador, por favor. Vereador Fernando Malom. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 8 minutos para as suas colocações.